Olá, tudo bem com vocês? Ar-condicionado, vidros elétricos e direção hidráulica não eram itens comuns nos carros compactos em 1990. Mas àquela altura o brasileiro já havia se desacostumado com o nível de simplicidade de carros como o Fusca Pé de Boi e o Renault Teimoso. Tudo mudou com o lançamento do Fiat Uno Mille. Tudo mesmo. O mercado estava blindado pelo IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Enquanto carros com motores entre 1.000 e 1.500 cm3 pagavam 35% de imposto, os que tinham motores menores, entre 800 e 1.000 cm3, eram taxados em 40%. O fabricante que apostasse em um motor menor seria punido pela carga tributária. A mudança reduziu o tributo a 20%, despertando o interesse dos fabricantes nos motores de 999 cm3. Foi um movimento fundamental para o nascimento dos populares 1.0. Mas naquela época o que o governo queria era movimentar a economia. Carros mais baratos aumentariam o acesso da população a carros novos, a demanda extra daria fôlego para a indústria nacional, que ocuparia sua capacidade ociosa e geraria novos empregos. A produção em maior escala também ajudaria a lidar com a ameaça da recente reabertura das importações de veículos, uma promessa eleitoral do então presidente Fernando Collor cumprida meses antes. E, claro, houve momentos de tensão entre o governo e a indústria automobilística. Em maio de 1990, irritado com a cobrança de ágio em carros novos, Collor cobrou de sua ministra da Economia, Zélia Cardoso, um plano de mudanças na legislação da indústria automotiva. Quando o plano saiu do papel, a Fiat já tinha seu novo carro pronto. Foi muito fácil para a Fiat sair na frente. Isso porque ainda produzia o velho 1.050 cm3 do 147. Se no Brasil este motor só havia sido oferecido no Uno em 1984 e 1985, o brasileiro preferia o 1.3 de 57 cavalos, ainda equipava unidades exportadas para Argentina e Itália. Bastaria enquadrar o motor na nova alíquota de IPI. Um novo virabrequim diminuiu o curso dos pistões de 57,8 para 54,8 mm, passando aos 994,4 cm3. A nova carburação e o comando de válvulas trocado para garantir maior torque em rotações menores garantiu os 48,5 cavalos e 7,4 kgfm. Comparado aos 52 cavalos e 7,8 kgfm do motor 1050, o rendimento era bom. O nome não poderia ser mais adequado, Uno Mille. E ele já estava pronto para ser testado, com exclusividade, na edição de agosto de 1990 de uma revista especializada. Por fora era como qualquer outro Uno S 1.3, mas tinha a primazia de ter barra estabilizadora dianteira e um braço tensor mais robusto que só chegariam às outras versões em 1991. Por outro lado, era pelado como não se via desde os anos 1960. Não era apenas uma questão de se valer de impostos mais baixos, mas também de encontrar meios de deixar o carro o mais barato possível. Para isso valia até mesmo tirar itens úteis. Um bom exemplo é que apenas no Mille o câmbio padrão era de 4 marchas, enquanto o de 5 era opcional. O comprador também teria que pagar a mais para ter retrovisor direito, bancos dianteiros reclináveis e com encosto de cabeça, ambos ainda não eram obrigatórios, e lavador e desembaçador traseiro. Não havia saídas de ar laterais e o lavador do para-brisas era acionado por uma bombinha de borracha no pé do motorista, como no Fusca, que havia deixado de ser produzido em 1986 e vivia seu lapso histórico até o relançamento em 1994. Podia ser pior, naquela edição de agosto a Fiat cravava que até o servofreio seria opcional. Mas, por sorte, a fabricante italiana não deixou repetir outra semelhança com o velho Fusca quando o Mille chegou às concessionárias. Os únicos luxos no carro eram o veludo na parte central dos bancos, as colunas traseiras forradas e o tampão do porta-malas, hoje raridade nos SUVs para PCD. O preço final era interessante.
por 625 mil cruzeiros. Seus concorrentes eram o Uno S1.388, o Chevrolet Chevette SL87 e o VW Gol S 1986. Usados, claro. Os equivalentes 0 km deles superavam em mais de 100 mil cruzeiros o preço do Mille. Não pense que o Mille era malquisto. Quando até os carros nacionais mais caros tinham versões sem pintura nos para-choques, maçanetas e retrovisores, o Uno 1.0 se passava por um Uno qualquer nas ruas. O desempenho também era considerado honesto, dada a leveza do modelo, 768 kg, apenas, e rendia linhas como essas. Esse desempenho é sentido claramente por quem conhece o Uno e dirige um Mille no trânsito. O usuário comum não notará diferença em relação ao Uno S, de motor 1.3. Só se a vocação do Mille for desvirtuada, não se espere grande desempenho, por exemplo, no uso frequente em estradas com longas subidas e em regime de plena carga, é que as dimensões reduzidas do motor se evidenciarão. Na cidade e no plano, sobretudo, não parece um carro de apenas 1000 cilindradas, dizia o teste publicado em setembro de 1990. Se defeitos eram apontados? Sim, porta-malas pequeno, alto nível de ruído interno e poucas mordomias. Mas deu certo. Principalmente porque concorrentes demoraram para aparecer. O primeiro deles foi o Gol 1000, apenas em 1992, com motor Ford de 50 cavalos. Depois veio o Chevette Junior, com 1.0 também de 50 cavalos. O Ford Escort Hobby 1.0, com motor de 52 cavalos, só surgiria em 1994. Era a turma do 0 a 100 km por hora em mais de 20 segundos, enquanto o Uno Mille, desde o lançamento, precisava de 17,3 segundos. A despeito do início sofrido, os populares 1.0 deram certo e chegaram a responder por mais de 70% das vendas de carros novos em 2000. No primeiro semestre de 2020 responderam por quase 47%. Hoje, 30 anos depois do lançamento do Mille, os motores 1.0 têm 3 cilindros, turbo, injeção direta, duplo comando de válvulas variável e uma série de outras tecnologias para deixá-los mais potentes e eficientes. Não à toa, são encontrados desde um Mobi até um SUV, como o T-Cross. E tudo começou com uma adaptação feita em 3 meses visando novas regras exigidas pelo presidente, que mais tarde cairia por causa de um escândalo envolvendo uma Fiat Elba, a perua do Uno. São as voltas que o mundo dá. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.